Olá pessoal, então como a gente já conversou, vamos fazer algumas aulas aqui de revisão do After Effects, para a disciplina de Motion Design, tá? Lembrando que são coisas bem introdutórias no nosso primeiro bimestre, mas só para poder auxiliar vocês aí nos estudos e na realização das atividades, tá? A primeira coisa, a gente está aqui no After Effects, meu After Effects está em português, né? Alguns aplicativos da faculdade, alguns laboratórios estão em português, outros estão em inglês, a gente vai aqui no português, então qualquer dificuldade que a gente tenha, né, é bom procurar a tradução aí, ou me perguntar também que eu vou falando para vocês, tá? A primeira coisa é entender nossa área de trabalho, tá? O After Effects, assim como todos os aplicativos da Adobe, ele tem diversas áreas de trabalho que a gente pode trabalhar, e a gente pode criar a nossa própria área de trabalho, tá? Para a gente poder formatar essa área de trabalho, ficar todo mundo igual, eu não vou instalar aqui plugins, né? É muito comum a gente colocar plugins, planeamento para várias coisas no After Effects, mas eu não vou colocar para que tenha certeza que todo mundo consiga ter minimamente a mesma janela aí, tá? Então a gente vai criar aqui janela, espaço de trabalho, e se eu já tiver aqui em animação, vou redefinir para layout salvo, tá? Então ele vai voltar aqui ao que seria o layout já feito do After Effects, tá? Aqui, basicamente, a gente vai ter a área de composição, tá? Onde a gente vai visualizar o que está acontecendo, tá? A gente vai ter aqui a área de propriedades aqui, tá? E de visualização, né? As informações sobre o material, as propriedades de cada elemento, né? E a visualização aqui, né? Para dar o play e tal. Né? Aqui embaixo eu vou ter as minhas camadas de trabalho, então funciona mais ou menos como Photoshop, tá? Cada elemento na sua camada, ok? Aqui eu tenho a minha linha do tempo, então onde estão acontecendo as coisas, onde estão os nossos keyframes, né? Os nossos elementos, né? A movimentação deles. Aqui as informações do nosso projeto, tá? E aqui as nossas ferramentas, aqui em cima, tá? Depois a gente vai ver outras coisas aí, outros elementos que tem, tá? Eu sempre falo, né, que é muito importante a gente começar direito o projeto, então eu sempre vou falar com vocês de organização, tá? Então numa próxima aula a gente vai ter importação de elementos, tal, e aí eu vou falar para vocês melhor sobre isso, tá? Mas a primeira coisa que eu já costumo criar uma pastinha aqui com os meus assets, tá? Que é tudo que a gente vai usar, né? Tudo que a gente vai fazer além da minha composição principal, tá? E depois a gente vai alimentando ela aí, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova composição. Eu posso colocar aqui em nova composição ou aqui nesse botão, tá? E a gente vai nomear ela como colocar aqui aula 001, tá? Só para a gente ter um nome. Aqui, né, eu tenho as pré-definições, ou seja, os formatos padrões, né, que a gente tem para vários tipos de vídeo, então HD, Ultra HD, redes sociais retrato, né, que é ele deitado, redes sociais paisagem, né, que ao contrário, né, retrato é ele em pé, paisagem é ele deitado, então aqui seria um formato de stories, aqui seria um formato de vídeo para YouTube, né, e por aí vai. Né? Então tem 720 por 1080, tem um monte de formato aqui. A vantagem é, né, eu posso simplesmente clicar aqui e começar a fazer meu vídeo, né, então ele já vai definir para mim sempre os pixels quadrados, né, que é o padrão, né, a taxa de quadros para a internet que é 30 quadros por segundo, a gente pode ter aqui, ó, por exemplo, para TV, né, para vídeo normal HD, ele vai vir 24 quadros por segundo, né, que são quantos quadrinhos ele vai passar aí por segundo para criar uma imagem. Né? Então, cada imagem de vídeo são vários quadros sobrepostos, né? Aí a gente vai deixar aqui de internet mesmo ah, o, o paisagem com 30 frames, tá? A resolução aqui é a resolução de exibição, né? Então eu sempre deixo no quarto para ficar mais leve aqui, tá? Só quando eu quero ver alguma coisa da resolução, uh, eu vou alterar isso. O time code, eu não preciso mexer. E a duração é o tempo que vai ter essa animação. A nossa aqui vai ter só 3 segundos. É só para eu mostrar algumas coisas para vocês. A cor do plano de fundo
Geralmente eu deixo em preto, mas a gente pode colocar a cor que a gente quiser, tá? Ah, então eu vou dar aqui um OK. Bom, não tenho certeza da configuração que eu fiz. Quero voltar aqui, ó, aperto Ctrl K, ele vai mostrar para mim todas as configurações e eu posso alterar, por exemplo, a cor do fundo, tá? Se eu cancelar aqui não vai acontecer nada, tá? Aqui do lado eu tenho a minha visualização, ó, então está em 74%. Eu posso vir aqui em ajustar, tá? Então ele vai mostrar aqui para mim, né? Então ele já começa a aparecer outras informações aqui, tá? Eu não tenho nenhum objeto na minha linha do tempo, tá? Aqui, algumas pessoas geralmente abrem aqui, ó, com a grade de transparência, que mostra o quadriculado para mostrar que está transparente. Eu costumo clicar nela, deixa só preto, que é mais fácil de visualizar, tá? Antes de começar, eu sempre costumo vir aqui. No meu é um pouco diferente, né? Que o meu vai estar aqui que é o Macintosh After Effects Ajustes, tá? Onde você geralmente está em arquivos, ajustes ou editar ajustes, não tenho bem certeza do PC, mas eu acho que é aqui em arquivo, ajustes, tá? Só você procurar os ajustes gerais, tá? Vou aqui no geral. Uma coisa que eu sempre costumo fazer, que é muito importante, é colocar aqui, ó, centralizar o ponto de ancoragem, tá? A gente vai falar do ponto de ancoragem daqui a pouco, mas é o meu ponto de referência, né, dos objetos e tudo que eu quiser. Então, quando eu coloco esse centralizar o ponto de ancoragem aqui, ele fica mais fácil de eu entender aonde esse elemento tá? Ele vai estar no centro da parte, no centro do objeto, centro do elemento, tá? Bom, para a gente começar a trabalhar com animação aí, né, vamos ver rapidinho, né, o que são os keyframes, né, e o que é interpolação. É muito importante a gente entender isso, tá? Então vamos lá, eu vou criar um objeto aqui, né, então estou com a ferramenta de seleção, aqui na frente ele marca para mim os atalhos, né, o V, eu quero ir para a ferramenta de forma, que é o Q, tá? Ele vai automaticamente abrir um quadrado, vai abrir no meu que está o quadrado, mas se eu pressionar, eu tenho aqui, ó, quadrado com o retângulo com arredondado, ferramenta de elipse, ferramenta de polígono, ferramenta de estrela, tá? Depois a gente vai ver melhor. Eu vou colocar aqui uma ferramenta de elipse, certo? E para eu criar uma elipse perfeita, ou seja, um círculo, eu vou pressionar o Shift no meu teclado e vou criar aqui, tá? Aqui nas propriedades, ó, ele vai mostrar o tamanho da minha elipse, então eu vou colocar aqui ela com 300 por 300 pixels, tá? Eu tenho a cor do preenchimento, tá? E a cor do contorno, tá aqui, ó, a cor de traçado, né? Então, se eu clico aqui na cor, eu posso mudar aqui em cima também, ó, traçado, eu posso mudar a cor dele para vermelho, tá? Eu tenho a largura do traçado aqui, né, que é a espessura dele, ok? E tem a cor de preenchimento, certo? Aqui, vou colocar em branco aqui. O traçado no momento eu não quero, então eu vou clicar sobre ele aqui, né, que aí em inglês vai estar stroke. Vou apertar aqui, ó, sem traçado, tá? Uma outra coisa que é sempre muito importante a gente usar é a ferramenta de alinhamento, né? Então, como eu falei, ó, o ponto de ancoragem está aqui no meio, é esse pontinho aqui, tá? Eu posso mudar esse ponto de ancoragem, né? Então eu tenho uma ferramenta que ela vai só alterar o ponto de ancoragem e a gente daqui a pouco vai entender para que serve esse ponto de ancoragem aí, tá? Vou procurar aqui, ó, o meu alinhamento. Geralmente ele está aqui do lado, tá? Align ou alinhar, tá? Como ele não está aparecendo aqui para mim, eu vou vir aqui, não está mesmo não. Vou vir aqui, ó, em janela, alinhar, tá? Ele vai aparecer essa ferramenta. O alinhamento ele vai tomar como referência o ponto de ancoragem, tá? E eu posso alinhar a seleção, se eu tiver dois objetos selecionados, vou criar um outro objeto para vocês entenderem. Eu vou criar um outro objeto aqui de outra cor, para a gente entender. Eu posso criar esse alinhamento baseado na seleção, né? Que é o que? Ele vai tomar como referência os meus dois objetos, tá? Uma janela alinhar. Tá? Então, a seleção ele vai alinhar um objeto em relação ao outro, tá? Aqui, né? Camada de forma, o círculo está menor, ele está por baixo, é só eu passar por cima aqui que eu vou visualizar, né? Então, como layers do Photoshop, né?
E se eu colocar esse alinhamento em relação à composição, ele vai alinhar em relação ao tamanho da minha tela, tá? Então, os alinhamentos principais aqui são a esquerda, a direita, no centro, né? Na vertical, topo, base e centro na horizontal, tá? Vou deletar aqui o quadrado, que eu não preciso dele, tá? Para ficar mais fácil, a gente pode renomear sempre aqui, ó. Então, vou colocar círculo branco. Opa! Círculo branco, certo? E aqui eu vou mudar a cor dessa linha do tempo aqui, ó, para branco também. Eu posso vir aqui e mudar a minha corzinha aqui, ó. A cor do rótulo que a gente fala, né? Que é a cor dele aqui. Eu posso escolher a cor que eu quiser aqui, né? Para manter a minha linha do tempo ali, para eu entender qual é o que eu estou trabalhando. Eu não vou colocar o branco aqui, que vai ficar feio. Então eu vou deixar aqui o água, né? A gente já sabe que esse mais clarinho aqui é o meu elemento branco, tá? Para a gente entender mais ou menos o movimento aqui, ó, eu vou alinhar ele à esquerda e ao topo, tá? Então o que que acontece? Se eu quero fazer esse círculo se mover, né, de cima para baixo, acompanhando aqui o contorninho dele, o que eu vou fazer? Né? Eu vou andar na minha linha do tempo, tá? Isso vai acontecer, ó, em 5 frames, em 10 frames, né? Então, lembrando que eu tenho aí 30 frames por segundo, por segundo, né? Então, se isso for acontecer em 1 segundo, ó, eu vou andar 30 frames aqui e vou arrastar esse círculo para baixo, né? Ou simplesmente, como eu estou alinhadinho, eu posso manter o alinhamento e jogar ele lá para baixo, tá? Mas não aconteceu nada, né? Porque eu preciso marcar para ele aqui os keyframes. O que são os keyframes, né? Então, dentro da animação tradicional, para eu fazer essa ideia de que ele está se movendo, eu vou ter que desenhar ele a cada frame, redesenhar esse objeto, né, até ele chegar no frame de destino, tá? Dentro do Motion Design, né, o software, no caso nosso After Effects, vai fazer essa interpolação, ou seja, vai criar esses quadros para a gente. A gente só precisa marcar para ele, né, o primeiro quadro e o último quadro, ou seja, da onde ele vai sair e para onde ele vai. E onde está isso aqui, né? Então, na minha setinha aqui, ó, do círculo, eu vou colocar lá para baixo. Aqui em transformar, eu vou abrir as minhas possibilidades de animação. O ponto de ancoragem, que raramente a gente mexe, tá? A posição, a escala, a rotação e a opacidade, tá? Então, o que que acontece? Tá? Para eu mexer ele de cima para baixo ali, eu vou precisar mexer na posição dele, né? Então, aqui eu tenho a posição horizontal e vertical, tá? Eu vou clicar em posição aqui, tá? E vou andar, tá vendo? Ó, a partir do momento que eu marco o reloginho, ó, ele cria aqui um íconezinho que é o keyframe, né? Que é o frame que eu estou destinando para ele, que é o frame inicial. Eu vou andar com ele um segundo aqui, ó, e vou ou arrastar ou alinhar, tá? Então, ele vai criar essa linha, ele vai mostrar o meu movimento ali, ó, tá? Então, ele vai mostrar esse movimento, tá? Todos esses outros quadros na animação, na animação tradicional a gente teria que desenhar, tá? Aqui no caso a gente vai fazer essa interpolação de imagem aí, tá? Então ele vai fazer isso aqui, tá? Bom, aí eu quero mover ele lá para o outro canto, lá para a margem direita, né? Então eu vou andar aí mais o tempo que eu quero, pode ser 15 segundos, 15 frames, 30 frames, tal. Vou alinhar ele novamente e ele já vai criar uma outra interpolação para mim, tá? Vou diminuir aqui um pouco o tempo. Para eu fazer isso, ó, é só deslocar minha animação, né? Então eu vou colocar a cada 20 frames. Vou andar aqui mais 20 aqui, ó. Vou colocar ele para cima e vou colocar ele lá no canto de volta, tá? Então, ele vai criar um movimento, né? Vou apertar a barra de espaço e ele vai dar o play, tá? Então, ele vai fazer essa bolinha andar aí, né?
Por que que ela dá essa acelerada em alguns momentos, né? Como a minha área da horizontal é maior do que a vertical, né? E eu estou usando o mesmo tempo aqui, então ele vai demorar um tempo maior para percorrer, porque eu tenho mais espaço. A gente pode ajeitar isso, né? Mudando, né? Enquanto ele for andar na vertical, eu deixo mais curto, então vou colocar aqui, por exemplo, 10 frames. Quando ele for andar na horizontal, eu vou colocar mais longo, né? E por aí vai. Então ele vai equilibrando isso, né? Beleza? Então esse aqui é o princípio básico, né, da animação. Os keyframes vão definir, né, os pontos de início e de fim. Para eu marcar o keyframe, né, é só eu ligar o reloginho e alterar a posição. Então se eu chegar aqui no meio, por exemplo, e centralizar essa bolinha aqui, ó, ela vai criar um novo keyframe aqui e ela vai mudar essa animação. Vai lá bater lá em cima, tal, e vai lá, tá? Então se eu chegar aqui no outro ponto e mover novamente a minha bolinha para o centro, ele vai criar outro desenho aqui, tá? Entendeu? Então esse keyframe vai fazer essa animação aí. Vou pegar o meu círculo branco aqui, ó, vou deixar ele de lado para que eu não veja ele. Eu vou apertar o olhinho aqui, ó. Então aqui eu oculto, tá? E vou aí criar um outro elemento. Vamos criar aqui um elemento diferente, que é a estrela, tá? Vou pressionar o Shift também, né? Pra gente... Opa, peraí, que eu fiz cagada aqui. Vou trancar aqui para não me dar problema. Vou pegar a estrela, apertei o Shift, né? E vou centralizar ela na página, tá? Alinhar, tá? Centralizar aqui. Composição, centro e centro. Ela ficou um pouco grande, né? Então eu posso ir lá na propriedade dela, tá? E vou diminuir o tamanho dela aqui, ó. Tá? Posso diminuir, vou colocar 300, o raio externo, que é o tamanho dela em geral, e 200 o raio interno, tá? Que é aonde as minhas vão ter que ser menos, peraí. É isso aí, 200 dá. Tá? Então criei aí, vou colocar um pouquinho menos, 150, para fazer uma estrelinha, tá? Aqui na propriedade a gente consegue mexer no número de pontas também, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vamos colocar 13 pontas, certo? Aqui eu tenho a rotação dela, que não vai afetar muito nesse momento, tá? Da mesma maneira, cor de traçado, largura do traçado. Aqui é legal a gente ver, ó, vou adicionar um traçado aqui, vou adicionar esse verde aqui, tá? Tá bem grosso, tá? Então, vou deixar aqui a espessura do traçado aqui menor, né? E aqui eu tenho o arremate, é igual do Illustrator, igual do Photoshop também, né? Que é como termina a pontinha da estrela, tá? Se é redonda, se é quadrada, né? Aqui as curvas da estrela, tá? Então a gente consegue alterar o estilo aí dessa coisa aqui, tá? Eu vou deixar dessa maneira aqui para mim, tá? Beleza. Opa, aqui fica para depois, que é o degradê, a gente deixa para depois, tá? Tem cor sólida aqui e tem o gradiente linear ou radial, que a gente vai mexer depois. Tudo isso que a gente fez aqui, ele vai mexendo aqui, ó, conteúdo, polystar, tá? Caminho, traçado. Eu vou fechar aqui, a gente pode alterar tudo isso que a gente alterou em propriedades por aqui também, tá? Não vou mexer aqui agora. E aqui a gente vai ver outro tipo de transformação. Então, do quadrinho, do círculozinho, a gente viu aqui, né, a movimentação de posição, né, linear, tá? Agora aqui na estrela a gente vai ver a rotação, né? Então lá em transformar, tá? Eu vou procurar a rotação. Existe a tecla de atalho, tá? Se eu apertar aqui em cima da minha camada, deixa eu nomear ela aqui, ó. Nomear para estrela. E aí vou colocar a cor que eu estou trabalhando ela, vou colocar o verde aqui, ó, pra gente ficar, pra gente saber qual que é, ó, muda a corzinha da linha, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em cima dela, e se eu pressionar a tecla R de Rotate, ela vai aparecer aqui já para minha rotação. Então é bom a gente guardar aqui R é rotação, P é posição, position, tá? T é a transparência, que é a opacidade, tá?
e S é a escala, que é o tamanho dela, tá? Então aqui, ó, eu vou alterar escala e rotação. Então eu vou apertar o S de escala, pressionar o Shift e apertar o R. Vai aparecer os dois para mim. Vou ligar os dois pontos aqui, os dois keyframes. Existe tecla de atalho para isso também. No Mac é o Alt e a letra que eu quero ali, tá? No PC eu acho que é Shift Ctrl ou Shift Alt, tá? Bom, vou andar com ela aqui 20 frames, tá? Nesses 20 frames eu vou mexer só na escala, vou colocar a escala aqui de 50%, tá? Vou andar aqui mais 20 frames, mais 40 frames, vou mexer novamente na escala, né? Ok, certo? 200 ficou muito, deixa eu colocar 150, beleza. Vou mexer novamente nessa escala aí, certo? E vou colocar 100 novamente, tá? Então, qual que é o movimento que ela vai fazer? Ela vai sair do 100%, vai sair do 100%, vai lá 50%, vai direto para 150 e vai voltar para o 100%, tá? Então, ela vai pulsar aí, tá? Além disso, a gente pode mexer na rotação. Então, a rotação eu vou colocar só 2 pontos, né? Um ponto lá no começo e outro no final, onde eu vou vir aqui e vou rotacionar ela uma volta inteira, tá? Então, vou colocar aqui uma volta inteira, né? Então, aqui por graus, eu vou colocar uma volta inteira. Então, o que ela vai fazer? Ela vai girar, né? Por que ela ficou meio maluca assim, tá? Por conta do ponto de ancoragem dela. Se a gente perceber, o ponto de ancoragem dela não está exatamente no centro, né? Então a gente pode vir aqui com a ferramenta de ponto de ancoragem, por conta dela ser uma estrela, dá esse problema. Ó. E eu vou mover ela para o centro aqui, tá? Existe plugin que faz esse alinhamento do ponto de ancoragem, tá? Vocês podem pesquisar na internet depois, quem interessar. Ou a gente pode fazer na mão assim, tá? A partir daí, ó, meu ponto de ancoragem continua o mesmo e ela vai girar e fazer esse movimento, tá? Então a gente já viu escala, já viu a rotação. O que falta a gente ver? Falta a gente ver aí, deixa eu fechar aqui também. Vai faltar a gente ver, acho que é transparência, né? Então já viu rotação, já viu posição, já viu? Então vamos falar aqui sobre opacidade, né? Então eu vou fechar esses olhinhos aqui, né? Eu vou criar aqui um quadrado, tá? Então vou lá, vou pressionar em cima da ferramenta, pegar aqui o meu quadrado, né? Vou, opa, de novo, deixa eu trancar ela aqui. Tá? Vou criar esse quadrado aí, ok? Vou vir com a cor sólida aqui, né? Então vamos lá nas propriedades dele. Ele entrou o degradê aqui, mas eu não quero falar de degradê por enquanto. Então, cadê? Aqui, ó. Falar de vou tirar o traçado, não quero traçado, cliquei aqui, não quero traçado. Vou vir aqui no preenchimento e vou colocar aqui uma cor sólida. Não quero degradê. Onde está gradiente aqui, eu vou colocar cor sólida. Vou deixar o vermelho aí. Vou mudar aqui o meu nome para renomear, né? Quadro vermelho, certo? Vou centralizar ele na página. Então aqui o alinhamento, centro, centro, beleza? E aí, ó, vou lá, como eu falei para vocês, vou apertar o T de opacidade, tá? Vou criar meu keyframe, aqui ele está em 100%, eu vou andar ele mais ou menos no meio da minha animação e vou colocar em 0%, tá?
Se eu quiser, eu posso copiar o primeiro keyframe, né? Eu clico em cima dele, dou um Ctrl C e vou lá no final, dou um Ctrl V na minha linha do tempo. Então ele vai copiar aí, tá? A minha animação, ele está fazendo exatamente isso. Ele está ficando mais claro, depois voltando mais escuro, tá? Para ter certeza que ele está transparente, né? Eu vou pegar aqui a minha estrela, ó, vou ligar ela junto aqui, para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? E vamos ligar o círculo também. Então a gente tem todas as possibilidades de animação aí, tá? Um quadrado, uma estrela e tal, né? Então esses aqui são os princípios básicos da animação aí, né? Para a gente entender os movimentos. A gente ainda tem movimento de 3D, a gente tem alguns outros movimentos que a gente vai ver posteriormente. Por enquanto, a gente vai ver só esses caras aqui que são os principais, tá? Então, keyframe são as minhas posições, né? E eu posso trabalhar ele em posição, em transparência, em escala e rotação a princípio.